Glória a Deus, aleluia. Vamos ler Neemias capítulo 10. E a meditação de hoje a gente inclui Neemias 10 e 11, para poder facilitar a nossa aplicação do texto, porque Neemias capítulo 11 é mais uma lista dos que habitaram em Jerusalém. Neemias capítulo 10. Os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias, Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, e assim prossegue alguns nomes dos que selaram. Selaram o quê? Precisamos ler o capítulo 9, versículo 38. Por causa de tudo isso, estabelecemos a aliança fiel e o escrevemos, e selaram-na os nossos príncipes e os nossos levitas e os nossos sacerdotes. O capítulo 10, então, fala dos homens que selaram uma aliança. Por que eles fizeram uma aliança? O versículo que nós lemos, 38, diz, por causa de tudo isso, ou seja, por causa da palavra que eles leram, por causa do quebrantamento que eles experimentaram, por causa do clamor que Deus gerou neles, a intercessão do capítulo 9, eles compreenderam que precisavam fazer uma aliança. No processo de restauração de Deus na nossa vida, e aqui no contexto de Neemias, Deus vai nos levar a estabelecer alianças, compromissos, pactos. Tudo que Deus faz na nossa vida não é para ser passageiro. Aquilo que Deus faz dentro da gente é para estabelecer alianças. Pessoas que buscam prazer ou recompensas de Deus sem aliança, elas estão se enganando. Quem tem prazer sem aliança é amante e não esposa. A igreja é noiva de Cristo. Noiva precisa ter aliança, pacto, compromisso. Após, então, a palavra de Deus ter sido recebida no coração do povo de Deus, que estava restaurando Jerusalém, eles fazem uma aliança. Versículo 28 do capítulo 10 diz, o resto do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo, todos que tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos, filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos. Seus nobres convieram numa imprecação, num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. De que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos. E de que, trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria, qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado. E de que no ano 7º abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Fizeram uma aliança para se manter na palavra. Nós precisamos fazer uma aliança com Deus. E aqui no contexto, também uma aliança com o povo de Deus. Se queremos experimentar a restauração de Deus e preservar e conservar o que Deus tem feito na nossa vida, precisamos ser homens e mulheres que fazem alianças. Aliança, comprometimento, de se manter na palavra, de se manter em Deus, de se manter em obediência. Precisamos perseverar nas nossas alianças, perseverar na fidelidade a Deus. Vida com Deus não é um encontro casual, não é um encontro em alguns momentos. Vida com Deus é um relacionamento diário, é
uma decisão de permanecer em Jesus todos os dias e de renunciar o que desagrada a Deus e de obedecer a Deus, ser fiel. Como é tremendo ver aqui que eles fizeram uma aliança com Deus, uns com os outros, de não ceder casamento com povos que não tinham aliança com Deus, de guardar o dia do Senhor no contexto do povo de Israel, o sábado. No Novo Testamento, o dia do Senhor é o domingo, o dia da ressurreição, o dia do derramado do Espírito Santo, e eles mantiveram. Quantas coisas vão tentar roubar os nossos comprometimentos e alianças com Deus? As nossas alianças com Deus serão provadas, toda aliança será provada, de nos tirar daquele compromisso com o Senhor. Jesus fez um compromisso de jejuar, e quando ele começa o jejum, Satanás aparece e tenta fazê-lo quebrar a aliança, o compromisso. Toda vez que fazemos um propósito com Deus, situações e demônios tentarão nos desviar daquele propósito, porque um voto diante de Deus tem muito valor, é muito importante. Precisamos manter os nossos votos, como a Bíblia nos ensina. Eles fazem uma aliança com entendimento. Versículo 28 diz que os que fizeram essa aliança, todos os que tinham saber e entendimento. Versículo 28. Aliança não é feita pela emoção, sentimento. Eu estou sentindo, eu agora faço uma aliança. É com entendimento. Eu recebi a palavra, eu compreendi o que Deus está pedindo de mim. Eu quero fazer as alianças com entendimento. O versículo 29 diz que eles confessaram que fariam isso, que guardariam e cumpririam os mandamentos. Fizeram um juramento. Toda aliança tem um juramento. Nós precisamos abrir a boca e declarar: Deus, eu quero me manter fiel. Fizeram um juramento uns com os outros. Nós precisamos ter aliança com Deus, mas também com o povo de Deus, com as pessoas que Deus vai colocar perto da gente. Deus coloca pessoas para nos ajudar na caminhada. Deus coloca amigos, Deus nos dá pastores. E é bom lembrar que quem escolhe nesse processo é a ovelha. Ovelha escolhe pastor. Então, se você entendeu que Deus colocou pastores na sua vida, tem aliança, para você poder prosseguir na restauração de Deus, andar com Deus plenamente, só andamos com aliança. Emoções passam, sentimentos passam. Quantas pessoas tocadas por Deus, pela unção de Deus, mas que não permaneceram, por quê? Porque foram infiéis na aliança. Homens e mulheres de aliança, que têm raízes plantados na casa de Deus, que tem pessoas que caminham com Deus há muito tempo com você. Mas uma questão da aliança que o texto nos mostra, Neemias 10, é que toda aliança deve cooperar com a obra de Deus, com a casa de Deus. O versículo 35 a 39 do capítulo 10 de Neemias diz que os sacerdotes, os levitas, versículo 35, diz que eles se comprometeram que trariam as primícias da terra, as primícias das árvores frutíferas de ano em ano à casa do Senhor, os primogênitos dos filhos, os comprometimentos com a casa do Senhor, com os sacerdotes do Senhor, as nossas alianças com Deus, o frutificar de Deus na nossa vida deve cooperar com a casa de Deus, cooperar com o corpo de Cristo. Não é uma atitude individualista. Eu vou fazer um compromisso com Deus para eu ser abençoado. Toda a bênção que Deus derrama sobre nós é para que a gente seja canal de bênção, para a gente abençoar a casa de Deus, a obra de Deus, o reino de Deus. Jesus fala: recebereis poder, Atos 1:8, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vocês vão abençoar outros povos. Deus nos abençoa para abençoarmos outros, cooperar com o corpo de Cristo. E o capítulo 11, para a gente concluir, o versículo 2
Interessante que diz aí: o povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. E a partir daí fala o nome de muitas pessoas que se dispuseram a habitar em Jerusalém. Toda aliança vai gerar em nós disposição de cumprir o propósito de Deus, de fazer a vontade de Deus. Eles precisavam agora ocupar a cidade de Jerusalém. Deus estava ali restaurando os muros, restaurando portas, o altar do templo, mas a cidade tinha poucos moradores. E nesse processo da aliança com Deus, alguns se voluntariam e dizem: nós vamos habitar lá. É o que Jesus nos ensina a fazer, né? Obedecer o chamado dele, obedecer o propósito de Deus. Até para morar em algum lugar, até para tomar uma decisão dessa de mudanças geográficas, precisamos entender, nos dispor a fazer a vontade de Deus, compreender e fazer a vontade de Deus. Todos nós temos vontades, e Deus, Ele nos respeita, mas a vontade de Deus é a única, que é boa, agradável e perfeita. Romanos 12, 2. A aliança com Deus vai nos dando prazer de fazer a vontade de Deus. Você não faz a vontade de Deus porque, Deus quer isso, então você começa a ter prazer na vontade de Deus. É aí que você percebe que o teu coração está mudando. Eu vou voluntariamente habitar em Jerusalém. Não era propósito dessas pessoas, cada um tinha já se deslocado para alguma cidade próxima, mas ali, pelo mover do Espírito Santo, pelo despertar da palavra de Deus na vida deles, eles dizem: nós vamos para este lugar. Jesus ensinou: ficar em Jerusalém até ser revestido de poder. Há momentos que Deus nos deixa num lugar ou numa atividade até um determinado tempo e nos desperta para fazer a vontade dele. Não uma mudança egoísta ou fugindo de algo, mas pelo propósito de Deus, para fazer a vontade de Deus. Então, precisa de disposição, precisa de aliança para você poder obedecer à vontade de Deus e ter prazer na vontade de Deus. É muito bom quando nós começamos a ter prazer em obedecer a Deus. Ter prazer em obedecer. Deus tem prazer de falar com quem tem prazer de obedecer. Não buscar Deus para satisfazer os nossos próprios desejos e egoísmos. Por que a multidão que seguia Jesus, de repente em João capítulo 6, a partir do verso 40, 50, aquela multidão começa a se dispersar, e João 6,66 diz que todos o abandonaram. Por quê? Porque Jesus falou: agora vocês estão querendo comer pão, comer peixe, agora vocês precisam comer minha carne, beber do meu sangue. A multidão se dispersa, porque estavam atrás de Jesus para satisfazer as suas próprias vontades. E Jesus falou: agora eu quero saber se vocês querem fazer a minha vontade. E a maioria se dispersou, só ficaram os 12. Que nós possamos nessa manhã escolher, fazer e permanecer na aliança com Deus. Aliança de obedecê-lo rapidamente, isso é importante. Pecado se vence com velocidade, rapidamente, sem negociar, obedecê-lo irrestritamente, obedecê-lo com prazer. Peça ao Senhor que possamos ter prazer na palavra e na vontade dele. Isso é aliança. Seja fiel à aliança com Deus e não aos seus sentimentos. Mas eu estou sentindo, eu estou querendo. Seja fiel à aliança. Não, seja fiel ao casamento, não ao sentimento. Pessoas casadas que, mas o meu sentimento não é mais o mesmo. Mas nós casamos com o casamento, com a aliança, e Deus honra. Quando você é fiel à aliança, Deus mesmo no processo vai renovando os sentimentos. Assim é com Deus, assim é com a igreja, assim é no casamento, assim é toda aliança que estabelecemos em nome de Jesus. Amém.